Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício, que é criador do programa Alavancar. Novamente dou as boas-vindas a cada um de vocês que está aí do outro lado acompanhando o nosso trabalho. Toda semana a gente tem um conteúdo de qualidade, de muita profundidade sobre os temas consultoria e gestão empresarial. A gente hoje segue na nossa série sobre consultoria empresarial na prática, né? Como fazer consultoria empresarial na prática. Esse é o vídeo número 2, a parte número 2 desse programa, dessa série que está indo ao ar. No vídeo passado, aqueles que não assistiram, estão começando por esse, aconselho você aí no vídeo número 1, parte 1, consultoria empresarial, né? Como fazer consultoria empresarial, parte 1, onde a gente falou sobre o fluxo da consultoria, né? Como é o fluxo do consultor, o que de fato o consultor faz no passo a passo, desde iniciar as suas atividades de planejamento do seu próprio negócio, até atender os clientes e aplicar soluções e ferramentas. Então, nesse segundo vídeo, a gente se dedica a trabalhar um assunto muito importante, especialmente para a definição do portfólio de trabalho, né? Ajuda, talvez, a cada um de vocês que está do outro lado, já está no ramo da consultoria, ou pretende entrar para esse ramo que é riquíssimo, a gente pode compartilhar quais são as principais demandas para esse mundo, quais são as principais áreas, aquelas áreas temáticas que chamam mais atenção do empresariado, que acabam nos contratando mais. Então, para quem não me conhece, eu sou Maurício Quieco, como comentei no início, sou criador de um programa chamado Alavancar. Vocês podem acessar lá programaalavancar.com. E ao longo dos últimos 20 anos, atendendo empresas por todo o Brasil, viajando o mundo todo, eu me dediquei na criação e na construção de métodos de trabalho para consultores e gestores empresariais. E hoje eu compartilho tudo isso através do programa alavancar.com, no formato de programas de formação profissional e empreendedora no Brasil e em mais 40 países. Então vocês podem conhecer lá. Tudo isso que a gente trabalha aqui são assuntos que fazem parte do mundo do programa Alavancar, do mundo da consultoria e da gestão empresarial. Então, vamos ao assunto de hoje. A gente vai falar sobre as principais áreas e demandas para o mundo da consultoria. Eu vou dar um flip aqui, como a gente sempre faz. Vou pedir licença novamente ao nosso curso Consultoria Empresarial na Prática, que é uma das metodologias que a gente tem no programa Alavancar, ok? Vou dar o flip e vamos acompanhar algumas informações bem interessantes lá. Vamos lá? Bom, cá estamos. Muito obrigado, Programa Alavancar. Muito obrigado, Consultoria Empresarial na Prática, por nos receber aqui. Esse material ele faz parte de uma das formações que a gente tem lá. Para que vocês compreendam, a gente tem hoje 3 produtos principais para poder oferecer aos profissionais que querem entrar ou se aperfeiçoar no mundo da consultoria empresarial. Tem esse que é o Consultoria Empresarial na Prática, que é o nosso produto, digamos assim, de partida, né, para aquelas pessoas que querem entrar pela primeira vez ou querem ter o primeiro contato com a consultoria empresarial, eles acessam a Consultoria Empresarial na Prática. Depois desse, a gente tem o Programa Alavancar, que é uma sequência de 5 passos estratégicos e mercadológicos que traz, além do conteúdo, materiais prontos para aplicação no dia a dia das empresas, seja a sua própria empresa, seja empresa de terceiros. E o terceiro produto, talvez o maior deles, é a somatória de tudo. É um combo, a gente chama de mega formação. Lá no programa alavancar.com você vai acessar ele como mega formação, consultoria empresarial mega formação. Ele junta a consultoria na prática e o programa Alavancar inteiro, e é um mega programa que você pode acessar de forma vitalícia, usar mais de 50 materiais, são 43 módulos, para formar o profissional do zero ao consultor empresarial em estratégia, mercadologia e pesquisa empresarial. Ok? Então a gente vai falar das principais áreas e principais demandas que o mundo da consultoria nos traz. Maurício, de onde você tirou essas informações que aqui estão? Eu tirei de 2 lugares. Primeiro, a gente tem algumas instituições de renome nacional que continuamente vão apresentando algumas pesquisas, né? Então existem a Federação dos Consultores, associações diversas de consultores, e de tempos em tempos eu faço um compilado dessas informações para poder incluir esses dados também nos meus programas de formação. Mas principalmente essas informações elas vêm do próprio banco de dados que eu criei ao longo dos últimos 20 anos. Para quem não sabe, eu comento isso em alguns vídeos, em alguns programas. Eu iniciei meu trabalho de consultoria já tendo lá, quase 20 anos atrás, um insight de registrar tudo que eu ia vendo, percebendo e realizando ao longo da minha vida profissional como consultor. E isso acabou virando um Big Data enorme. E foi através desse Big Data, atividades que davam certo, ramos que davam certo, consultores em suas áreas. Eu fui catalogando tudo ao longo desses anos todos. E a partir desses dados eu construí os métodos e programas que eu uso hoje. Então, para vocês terem uma ideia, tudo que vocês estão vendo aqui e nos outros vídeos do meu canal
não é resultado necessariamente do Maurício, ele desenvolveu. Na verdade, talvez eu apenas fui o intermediário disso tudo, mas aqui nós temos mais de 1.300 mãos, são 1.300 empreendedores que eu atendi ao longo desses anos e que cada um deles foi colocando um pouco da sua experiência, um pouco da sua técnica, da sua didática, e eu, como consultor, como pesquisador, curioso que sou, fui catalogando isso tudo e transformando em métodos que dão certo e que dão resultado no Brasil e em 40 países. Então vamos lá, principais áreas são essas. A gente vai trabalhar 8 áreas principais. Vamos começar pela área Planejamento Estratégico Empresarial. Como você está vendo ali, foco em definição de objetivos, metas e planos de ações anuais. É muito comum e muito frequente que as empresas, especialmente de médio porte para cima, e instituições, que são aquelas empresas que não são privadas, então ela tem alguma outra caracterização jurídica, como uma associação, um sindicato, uma federação, uma cooperativa, empresas institucionais. Então, empresas de médio e grande porte e instituições, elas contratam bastante planejamento estratégico. Ora, isso por que existe essa contratação? Por vários motivos. Primeiro, porque grande parte dessas empresas, elas acabam tendo relações com outras empresas ou instituições que exigem planos estratégicos para poder manter a parceria. Então é um banco que às vezes está subordinado a alguma federação, ou alguma área de fiscalização, ou alguma empresa mãe que precisa de um plano estratégico para poder orientar suas ações, ou é uma empresa que faz parte de um grupo maior e esse grupo tem já um plano estratégico em curso e a empresa acaba precisando do seu plano. É uma empresa privada de médio e pequeno porte que quer potencializar suas atividades. Então, o plano estratégico empresarial é, de fato, uma das áreas mais requisitadas no mundo da consultoria. Essa é uma das áreas que eu atuo, eu particularmente, como consultor, né, independente dos programas de formação que eu criei, a área de planejamento estratégico está aí no meu top de atendimento. Eu trabalho basicamente com 3 áreas: mercadologia, planejamento estratégico e pesquisa empresarial. Então, planejamento está dentro do meu sangue, está dentro da minha raiz. Nos últimos anos eu tive muito trabalho de planejamento estratégico, muito mesmo, desenvolvi métodos muito profundos para trabalhar com isso, e eles estão presentes lá no programa Alavancar também. Outra área, mercadologia, que eu comentei que faz parte também das minhas 3, né? E além dessas que eu atuo, vocês vão ver várias outras que eu nem tenho muita proximidade com elas. Mas vamos lá, mercadologia. Foco em conhecimento de mercado, definição de portfólios, estratégias comerciais e ações de prospecção. Um ponto interessante aqui é a gente diferenciar marketing e mercadologia. Se vocês tiverem curiosidade, tem vídeos aí no canal para trás. Se você for procurar, tem vídeo falando só disso, né? O que é marketing e o que é mercadologia, qual que é a diferença entre essas duas coisas. Fazendo um grande resumo, marketing é a ação de mercado. Mercadologia, pensamento, estudo e planejamento do mercado. Então, teoricamente, o adequado, o que seria o sonho de consumo de toda boa empresa, seria ter mercadologia oferecendo informações para que o marketing pratique, mesmo que isso tudo seja feito numa mesma área pelas mesmas pessoas. Infelizmente não é. Infelizmente a maioria das empresas só faz marketing, sai agindo, e é por isso que a gente vê tanto problema. Mercadologia é uma das minhas áreas de atuação e de fato também tem uma contratação crescente, uma demanda crescente no mercado, especialmente em momentos como que a gente vive hoje, de instabilidade econômica e tal. A mercadologia ela acaba se fazendo muito presente, porque é a área da consultoria onde você vai auxiliar as empresas a pensar o seu mercado, né? Compreender nicho, compreender público, definir portfólio, entender como ela pode fazer a ponte entre seus produtos e serviços e o mercado. E o marketing faz a prospecção, o marketing vai lá e busca. É basicamente assim que a gente trabalha. Outro item, outra área, talvez uma das mais pedidas, se eu não me engano, nas últimas pesquisas e levantamentos que a gente tem nos últimos 2, 3 anos, consultoria na área financeira está no top 3 das consultorias. Tá? A gente tem planejamento estratégico, tem gestão financeira e tem gestão tributária que vai aparecer já já. Gestão financeira, de fato, é uma área muito pesada nesse mundo. Foco em precificação, fluxo de caixa, cálculo de rentabilidade. Claro que são vários outros focos, mas as empresas acabam se atraindo pela consultoria, especialmente por esses itens que vocês estão vendo aí. Então, se você é um profissional da área financeira, quer entrar para o mundo da consultoria, você pode fazer, por exemplo, um programa nosso, que é o Consultoria Empresarial na Prática, que vai te ensinar a agir como consultor, te oferece todos os materiais e tal, e claro, depois você pega a tua expertise de vida na consultoria e coloca ela em prática. É assim que a gente trabalha. Área
fiscal e tributária. É uma área também que eu não tenho nenhuma familiaridade com ela, está totalmente distante da minha realidade. A financeira também, eu não faço consultoria financeira, uso muitas técnicas financeiras para as minhas próprias atividades, meus próprios projetos, sei trabalhar com financeiro, mas não sei oferecer consultoria nessa área. Então eu sou muito objetivo e claro em dizer isso para os meus clientes. Muitos pedem, Maurício, inclui também financeiro? Não faço. Posso indicar, mas não faço. A gente tem que, de fato, estar alinhado àquilo que nós temos excelência e competência em fazer. Se a gente não tem, deixa para o especialista da área. Por mais que você possa pensar que perdeu um cliente hoje, você está ganhando um parceiro para amanhã, trabalhando com transparência e com clareza. Então essa área fiscal tributária que a gente vê embaixo, foco em cálculos, retenções e legislações estaduais. O Brasil é um país muito complexo em questão fiscal e tributária, são muitas regras, são muitas mudanças, muitas normativas, e o empresariado do dia a dia ele acaba não tendo muita condição, nem técnica, nem de tempo, de acompanhar toda essa mudança e as melhores formas de gerenciar isso. Por isso que a consultoria fiscal tributária, até a consultoria em auditorias e perícias contábeis, ela é muito requisitada, muito mesmo. Para quem? Empresas também de médio porte, de grande porte, SAs contratam muito esse tipo de trabalho para que você tenha sempre um externo fazendo as verificações ali da empresa e assim vai. Então essas são as 4 primeiras áreas de maior objetivo e necessidade de contratação que a gente vê no Brasil e a gente vai somar essas 4 a essas próximas que vocês vão ver aqui. Vamos lá? Gestão de pessoas também não está, digamos, no nosso top 3, mas é muito requisitado. Tenho grandes amigos que trabalham nessa área de pessoas, de talentos, de desenvolvimento humano. E não é uma área também que eu particularmente tenho habilidade e competências necessárias para atuar, apesar de ter conhecimento também técnico sobre várias dessas áreas, temáticas e técnicas, mas não são conhecimentos suficientes que me habilitam para poder oferecer isso com qualidade para terceiros. Então, quando existe alguma demanda dessa área para mim, eu chamo os especialistas, chamo a rede, os amigos e acabo fazendo indicações aí de muitos clientes para os meus parceiros e vice-versa. Foco em técnicas de seleção, colocação de talentos conforme perfil identificado, além de tantas outras necessidades que as empresas têm. Então aqui, para a gestão de pessoas, não tem muito porte empresarial. Desde as empresas menorzinhas, uma meia, uma pequena empresa, até empresas enormes, a gestão de pessoas é uma contratação muito frequente. Mesmo que não seja diretamente para a pessoa trabalhar fixo ali, fazer uma consultoria de longa data. Nem que seja para um trabalho específico, momentâneo, é muito contratado, é bastante contratado. Controles gerenciais por uso de ferramentas tecnológicas. Basicamente controle, né? Muitas empresas têm processos internos, área de PI, né? Processos internos, e os controles gerenciais, eles são de fato hoje um diferencial muito grande para as empresas. Essa área, controles gerenciais, está sendo um pouco fundida com a área de planejamento estratégico e também com a área de TI. Então são 3 áreas que acabam uma puxando um pouquinho da sardinha da bola para outra, se assim você pode entender. Foco específico em finanças e estoques. Então aqui a gente tem um profissional que vai trabalhar essencialmente com indicadores, controles e tudo mais. Maurício, mas o profissional que trabalha com indicador não é necessariamente o que faz planejamento estratégico? Não necessariamente. Você tem aqui muitas ferramentas de TI hoje, que são muito profundas, que não necessariamente um consultor na área de planejamento estratégico é o profissional mais habilitado para aplicá-las. Por isso que elas acabam se fundindo. Eu, por exemplo, em diversas consultorias de planejamento estratégico que eu faço, eu acabo chamando para o meu time pessoas da área de TI só para me ajudar em controles empresariais. Quando a empresa, claro, precisa e tem a necessidade, só quando faz sentido, senão você não vai onerar um cliente sem ter necessidade. Vamos para a nossa 7ª e penúltima área a ser apresentada, gestão logística. Foco em administração de patrimônio, estoques, customização de rotas, dentre outras tantas áreas. A logística é muito mais do que isso. A gente sabe que a logística é muito mais do que isso. Mas para fins de contratação de consultores, esses itens eles acabam denotando maior percepção ou maior aproximação com o público. Então aquele consultor que é da área de logística, de produção e tal, ele acaba tendo de fato uma contratação bem interessante, numa proporção relativamente elevada no Brasil. O Brasil é um país que contrata muita logística em função da escassez que a gente tem, né? A gente tem uma problemática logística muito grande, né? A gente tem uma deficiência muito grande. Então esses profissionais acabam tirando leite de pedra, auxiliando as empresas de fato
em executar um trabalho que deixa o custo mais enxuto possível e ao passo que os resultados ficam mais saudáveis também, ficam mais equilibrados. Então esse profissional de logística ele tem um grande destaque no nosso cenário. E a gente finaliza falando aqui da 8ª área mais demandada ou das áreas mais demandadas para esse mundo. Mídias digitais, marketing digital. Alguns podem dizer que é a bola da vez, né? Não necessariamente, eu não considero isso. Eu acho que todas essas áreas que foram citadas, elas têm o seu grau de importância, você não tem uma mais importante ou menos importante. O que você pode ter talvez sejam momentos específicos do mercado que vão precisar de uma situação dessa a mais ou a menos. Então a gente não pode deixar que a situação que está sendo vivida hoje interfira na nossa percepção. Essas 8 áreas, elas, além de outras, né? A consultoria empresarial ela tem diversas áreas. A gente pode estabelecer aí pelo menos 25, 26 áreas diferentes para a consultoria. Aqui eu estou apresentando aquelas que têm uma demanda mais frequente nesses últimos anos de trabalho. E essa de mídias digitais, talvez, como eu falei, seja a bola da vez, mas não quer dizer que seja a mais importante delas, né? Você precisa de todo um contexto empresarial para que tudo dê certo. Foco em gestão e disseminação da imagem, vendas virtuais e marketing de relacionamento. E assim, com esse item, com essa área, a gente fecha essa parte 2 do nosso consultoria empresarial, né? Como fazer consultoria empresarial, parte 2. Então gostaria nesse momento de deixar aqui um registro, reforçar um ponto que eu sempre toco nele. Independente da sua área de atuação, da sua expertise, você que está aí do outro lado, você tem uma vocação, você já tem um histórico com uma determinada atividade, você quer transformar ela em consultoria, não é simplesmente pegar tudo isso, ir para campo, começar a prospectar cliente e fazer. A gente precisa de método, procedimento. Nesse mundo da consultoria, não esqueça, você está mexendo com o que há de mais importante, de mais sagrado para um cliente empresarial, que é a equipe dele, é o dinheiro dele, basicamente essas duas coisas. E os clientes dele, obviamente, né? Então você está trabalhando com aquilo que há de mais sagrado para terceiros. Você não pode simplesmente chegar lá, poxa, eu tenho uma experiência de tantos anos trabalhando com logística, então vou chegar aqui e vou aplicar tudo que eu já fiz nas outras empresas. Não funciona assim. Você precisa, por trás disso, ter um método muito bem organizado para fazer com que a consultoria dê certo. Não basta simplesmente ter a habilidade profissional da tua área. Você precisa encaixar essa habilidade num conjunto, numa sequência de passos que vai fazer sentido didático e aplicável aos olhos e à realidade das empresas. Compreendeu? Não basta ter o conhecimento, você precisa ter o passo a passo bem ordenado. Por isso que a gente trabalha de uma maneira muito profunda com métodos que dão certo, que têm credibilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte. Aguardem a continuidade, a gente vai ter o passo 3 semana que vem. Conto com a participação de todos vocês. Por favor, se inscrevam no canal, ativem a sineta para que vocês possam receber as notificações e também possam acompanhar as atualizações das nossas atividades. Eu sou Maurício Quieco, criador do programa alavancar.com. Conto com vocês. Tchau, tchau.